Para a gente falar um pouquinho do educandário de hoje, a gente pensou em falar um pouco também da história, né? Porque a gente só tem o hoje pelas mãos, tantas mãos que construíram essa escola. Então, eu trouxe essas fotos, que acho que a maioria já deve conhecer, que são as primeiras fotos que a gente tem do educandário, né, lá de 1966, então, com a dona Romilda, a dona Sebastiana, nesse ideal de construir uma escola para acolher as crianças da região, para acolher seus filhos e para, né, acolher as crianças que iam ainda chegar, né, as crianças que iam ser acolhidas pela comunidade, no projeto inicial da comunidade. E aí, tantas histórias, né? Década de 70, 80, a escola chegou a ter 300 estudantes, acolhendo tantas crianças, né, que moravam aqui na cidade da Fraternidade, quanto as crianças que moravam na região. A escola acabou por atrair muitas pessoas para a região, teve um papel muito importante nisso. Então, muita gratidão. E esse slide que é um pouco uma homenagem às gestões que passaram pela escola, às peças de teatro do Tio Ari, né, que entrou logo depois da Romilda, né, aos cuidados com a horta, com as produções da Tia Alice, a Fanny, né, que tantos anos cuidou da escola, a Miriam, que colocou em prática o projeto Rosa da Esperança, que funcionava no contraturno, e a Estela, que proporcionou o começo da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, fiz esse slide como uma homenagem mesmo, porque a gente sabe que cada gestão que passa com um grupo de pessoas que trabalham em uma frente e que sonham com algo, né, naquele momento e que colocam um tijolinho. Então, o educandário é um pouco a soma de tudo isso, né? Hoje, um educandário que trabalha tanto com arte e educação, que trabalha com agroecologia, que trabalha com projetos comunitários, né? Somos muito hoje o resultado de tantos passos dados antes de nós. E em 2016, a gente teve a chegada de um instituto, que é o IPART, Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte, Educação e Tecnologias Sustentáveis, que chega aqui em Alto Paraíso com um projeto governamental que era de Alto Paraíso ser uma cidade sustentável. E o IPART ficou responsável pela Secretaria de Educação para colocar em prática um projeto de educação que visasse uma comunidade educadora envolvendo a cidade toda e também a região. E nesse momento, o educandário foi escolhido porque a gente já tinha um grupo de pesquisa na escola, um grupo de pessoas que queria, né, ir além um pouco, dar alguns passos além da educação que era feita na escola até aquele momento, propor um projeto que fosse mais amplo. E aí a escola, naquela época, foi escolhida pela secretária de Educação para ser o projeto piloto, né, desse projeto de educação diferenciado. E aí começamos, e a gente fez E aí o grande marco desse começo foi o Encontro Jovem, que foi realizado com jovens do ensino médio de toda a cidade, que foi feito aqui na cidade. Essa foto que está abaixo é da nossa quadra, né, com os jovens aí da cidade. Quando a gente fala numa educação diferente, né, de uma educação que a gente chama aqui de transformadora, a gente está se baseando em muito estudo, né? Primeiro, a gente tem um grupo de estudos de educadores desde 2014, e esses estudos são desde autores mais recentes, de visitas a outras escolas, participação em congressos, enfim, foi uma construção longa para se chegar no projeto político-pedagógico que temos hoje. E a proposta de educação transformadora que a gente acredita fala em novas relações com o tempo, o espaço, o saber e o poder. Passando muito rapidamente, só para todo mundo estar harmonizado em relação a isso. Provavelmente estudamos em escola que tinham tempos de 50 minutos, né? E essa quebra com o tempo, por que o tempo tem que ser de 50 minutos? Porque o tempo não pode ser o tempo das crianças, o tempo dos educadores, o tempo que for necessário para se fazer uma prática educativa.
Então, há uma revisão nessa relação com o tempo. Também no respeito com o tempo da área rural, que é diferente do tempo da cidade. Há novas relações com o espaço, então, por que precisamos ficar dentro de salas de aula se temos muitas casas na comunidade, se temos tanta riqueza, se temos embaixo das árvores, se temos a cidade toda, né? Não só a comunidade para ser ocupada. Então, é uma escola que esteja além da sala de aula. Novas relações com o saber e além do currículo. Um currículo que, na verdade, fazer um diálogo do currículo, né, da BNCC, das secretarias de educação, com o saber comunitário, com o saber popular, né, com o saber que pulsa do coração das pessoas, né, e conseguir fazer essa relação entre a ciência e a realidade, né, para que o conhecimento não esteja afastado da vida, mas esteja na vida. E novas relações de poder, então, quebrar hierarquias, quebrar distanciamentos hierárquicos, né? Então, a gente vem trabalhando fazendo coletiva, buscando envolver os estudantes nas decisões, transformando nossos espaços cada vez mais em espaços de roda, de diálogo, com diversos dispositivos. Foram escolhidos esses valores: a afetividade, a empatia, a solidariedade, a responsabilidade, honestidade e respeito. São muito importantes esses valores dentro do educandário, porque quando a gente pensa em uma prática educativa, a gente quer sempre retornar a esses valores. Todos os valores são importantes, mas esses foram escolhidos como os nossos valores mestre. Então, quando eu vou fazer uma prática educativa, eu sempre penso, bom, qual valor eu estou trabalhando, né? Ou como eu posso trabalhar esse valor? Então, a gente sempre retorna essa reflexão dentro das práticas educativas da escola. E foi preciso também algumas bases para se fazer essa escola, né? Para se fazer esse projeto político-pedagógico, que foram, então, pedagogias de projetos. A gente trabalha o máximo possível a partir dos interesses dos estudantes, escrevendo projetos de pesquisa junto com eles. Arte e educação, então envolver muito da arte como reguladora das emoções, né? Todo o tempo a arte presente, o máximo que a gente pode. A educação do campo, valorizando o lugar onde estamos, né? A educação integral, entendendo que todos somos seres integrais, né? Não somos seres que somos só racionais, mas temos emoções, temos nossa história, temos nossas vivências. E aí nós, né, espíritas, conseguimos compreender esse integral de maneira ainda mais ampla, e isso faz muito parte também das nossas reflexões, esse olhar integral mesmo sobre cada um. E o brincar e a ludicidade, né? O brincar como esse espaço do aprender, da valorização da criança, da autonomia da criança. Isso tudo para a gente idealizar, sonhar e realizar uma comunidade educadora, né? E quando a gente fala em comunidade educadora, a gente pode pensar em muita coisa, mas eu gosto sempre de um exemplo muito simples, que é, se um estudante está estudando química, fermentação dentro de sala de aula, por que ele não pode ir lá no Sinomar aprender fermentação na prática, né, com a produção de cana-de-açúcar? O Sinomar é o melhor professor de fermentação, né, na prática que a gente poderia ter. Então, toda a comunidade se sentir educadora, se sentir parte desse projeto, né, e a escola ir ganhando, né, asas a partir dos sonhos e das realizações e também dos desafios da nossa comunidade, do que queremos, né, dos problemas que temos e como resolvê-los juntos. Então, essa é a nosso sonho, nosso ideal, né, sermos uma comunidade educadora. Eu trouxe algumas imagens aí, né? Tipo, aqui eu gosto muito dessa foto que a Janete está servindo pão aqui com o Sandro, né? No café da manhã. Isso é parte da comunidade educadora, né? Como a gente recebe esses estudantes? Com o pão que é feito na padaria por comunitários voluntários, que recebe pessoas de outros lugares do país uma vez por ano para colaborar. Né? Então, assim, a gente pode ter um olhar sobre comunidade educadora muito amplo, né? Então, participações em feiras da cidade, roda com as famílias, dentro da comunidade,
as crianças saírem para visitar lotes, fazerem projetos para além da escola, a gente valorizar a nossa história. Então, essas fotos representam um pouco desses passos que já demos, né, em torno desse ideal da comunidade educadora. E aí, só para terminar, gente, eu pensei em fazer uma fala bem curta mesmo, para depois a gente conversar mais, né? Em 2019, a Caravana do Nordeste pegou, né, o comecinho do seminário e a gente conseguiu lançar um livro Educador Transformador, graças à ajuda, ao apoio do Malta. Ajuda não, na verdade o Malta foi nosso anjo da guarda. A gente realizou viagens, todos os nossos educadores viajaram para escolas transformadoras como um processo formativo, e aí a gente publicou um livro coletivamente a partir dessas experiências, e isso ajudou muito no nosso processo de reflexão, no sentido de temos uma escola que queremos cada vez mais que seja transformadora, que potencialize as pessoas, e aí olharmos para outras escolas que já deram mais passos em torno disso do que nós, foi muito inspirador e muito importante. Então, a gente realizou, né, esse seminário, que os educadores falaram as histórias e o livro, e aí também para convidar que o livro agora está disponível online em PDF lá no site da escola, né, para vocês entrarem, darem uma olhada, porque acho que esse livro consegue explicar muito do nosso projeto político-pedagógico, né, e muito que a gente vem sonhando e construindo juntos. Então é isso, queridos, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho de como que está hoje, né, e como é que a gente evoluiu, então, nesse período da pandemia, essa ideia de comunidade educadora, né? Então, a gente pensa em algumas reflexões possíveis dentro dessa ideia de comunidade educadora. Deixa eu ver se eu consigo ir passando aqui, passou. Então, pensei em estruturar um pouquinho, assim, falar um pouco do que é esse olhar, né, de possibilidades para um novo mundo, de como que a educação, esse olhar de educação integral que a gente tem perpassa por todos os espaços e práticas e reverbera, então, nessa ideia ampliada de comunidade educadora. Como é que foi esse desafio da pandemia e quais são as possibilidades também que essa pandemia nos trouxe, né? Três questões a gente considera, assim, bem importantes de se pensar quando a gente parte para uma reflexão de possibilidades de mundo, assim. Então, qual que é o mundo que eu desejo construir, né? É importante a gente pensar nisso quando a gente se propõe a fazer educação em qualquer formato, porque a gente não faz educação para mim, né? A gente faz educação para o mundo, para tudo que o mundo representa, independente do formato que a gente usa. E acho que para pensar numa ideia de educação transformadora, pensar nesse desejo, nesse mundo que eu desejo construir é muito importante para a gente enquanto equipe. Qual que é o meu papel, então, nessa comunidade em que estou? E aí, a partir disso, pensar qual que é o meu rastro nessa vida, né? Qual que é o meu legado nessa vida? Meu rastro é de vida ou é de morte, né? A influência que eu deixo, ela é positiva ou ela é negativa? E aqui muito a partir de uma ideia de mentalidade negativa, né? E essas reflexões, elas estão na nossa fala o tempo todo, em todas as rodas de conversa que a gente faz com estudante, com famílias, mas especialmente com a equipe, né? Para pensar esse projeto. Qual que é o meu papel, então, na comunidade a partir da minha relação com a natureza? E aí é muito importante a gente pensar isso em qualquer contexto, mas especialmente no contexto em que a gente vive. A gente vive na área rural aqui, numa relação muito próxima com a natureza. E num espaço de natureza que é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta, né? Um dos espaços naturais que é extremamente sensível e extremamente importante para a manutenção da vida. Então, pensar na minha relação nessa comunidade e entender que essa comunidade está nesse lugar é extremamente importante para a gente avançar. E aí tem três trechos que eu acho que é importante porque eles trazem muito essa questão eles subsidiam a nossa reflexão, né? Então, todos somos partes da natureza e não há nada separado. São nossos irmãos, tanto as plantas como as montanhas, né? E acho que isso, várias vezes, né, eu lembro muito dos estudos que o João
fez pelo Grupo Veneranda, que ele fala muito dessa nossa relação com a ecologia, a partir do olhar de Francisco de Assis. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso a partir dessa ótica de que nós somos a natureza, né? A ideia do bem viver, que é uma ideia que a gente tenta ter sempre em mente, né? De que é importante a gente ter tempo livre para contemplação, para autonomia, de que as liberdades, as oportunidades, as capacidades, as potencialidades dos indivíduos e dos coletivos, elas se ampliem e elas vão florescendo de maneira que permitam, então, conseguir simultaneamente, né, aquilo que a sociedade, os territórios, as diversas identidades coletivas e cada um valoriza como objetivo de vida desejável. Então, acho que é potencializar esse olhar de que estamos nesse planeta e que esse planeta ele vai ser saudável na medida em que a gente consiga ter uma existência saudável aqui. E como é que a gente vivencia essa existência saudável, né? A gente começa a quebrar o paradigma de que escola forma. Hoje de manhã a gente está recebendo aqui no Educandário hoje um grupo que está trabalhando com turismo voluntário, né? Volunturismo, que é de São Paulo. Então eles estão trazendo pessoas de 3 regiões de 3 estados do Brasil para conhecer o território, para ter contato com os pequenos produtores. E aí de manhã a gente falava disso, né? De que a nossa visão de educação ela começa a se ampliar e ela começa a refletir muito profundamente de que não é justificável mais fazer um processo educativo na formação básica que tenha como único objetivo passar no vestibular. Não faz sentido isso quando a gente pensa na nossa existência integral dentro do planeta, né? E aí vincula-se, então, diretamente a uma vivência plena e diversa, que inclui tanto componentes materiais como ativos, porque ninguém pode ser excluído, né? Aquela ideia de que ninguém vai ficar para trás. Eu estou aqui para uma evolução espiritual, mas a minha evolução só é possível se as pessoas que estão à minha volta recebem isso também, né? Eu não evoluo em cima do outro, eu evoluo com o outro a partir do outro. E aí a gente lembra muito de Comênios quando a gente pensa na nossa ideia de educação integral, né? A ideia de que a gente tem, ele fala, né? Nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente em sua plena humanidade. E não apenas, e o segundo desejo, né? Que eles não sejam educados apenas em um objeto do conhecimento, como a gente vem fazendo historicamente. Quando eu falo historicamente, é nos últimos 500 anos, pelo menos aqui no Brasil, né? Uma educação que pensa a nossa vida em caixinhas, a caixinha da matemática, a caixinha da língua portuguesa, a caixinha da história, e pronto, e se resume a isso. E isso completamente dissociado da vida, né? E como item mais importante. Então, é importante a gente pensar que esse não é o item mais importante, ele é importante, mas não é o mais. Né? Então, acho que Comênios traz muito isso, né? A ideia de aperfeiçoamento da gente enquanto espécie humana. A gente tem algumas fotos aqui, né, que fala de como que a gente, então, pensa a educação. As fotos ainda é do tempo anterior, pré-pandemia, né, quando a gente ainda estava fazendo uma educação muito próxima, presencial. Então, pensando o desenvolvimento dos educandos em todas as suas dimensões, né, como a Levey trouxe também nessa fala dela, trabalhando, então, pelo aprimoramento das faculdades diversas, para que uma ampare a outra e não uma sobressaia a outra. É uma movimentação, então, infinita de partilhas, onde o sujeito deve estar no centro. E esse sujeito não é só o estudante, não é só o professor, não é só o familiar. Na verdade, são todos os seres humanos que pertencem a esse processo, que participam desse processo. Então, é o ser humano que é o centro da proposta, não é o currículo, não é o simples ato sei lá, vou usar um exemplo bem básico, porque quando a gente fala de educação, a gente fala de quantas pessoas estão passando no vestibular no final da terceira série do ensino médio, né? Então, isso é importante, a gente trabalha para isso, mas não adianta colocar os meninos na universidade se eles são seres humanos desprezíveis. Então, a ideia é potencializar o ser humano para que ele cresça em valores, para que ele cresça enquanto humanidade. E aí, entendendo um pouco o que é, então, essa ideia de comunidade educadora, né? O que a gente pensa como comunidade educadora é essa ampliação das possibilidades de espaços e tempos, como a Lei começou a falar ali, ela falou, né, na parte dali, nossa relação com os espaços de escola, com os tempos de escola, né?
e a valorização dos saberes dos educandos, dos educadores, dos funcionários, de toda a comunidade escolar, considerando, então, que não existe um saber mais importante do que o outro, né? Todos eles são importantes e podem ser utilizados em diversos momentos. Algumas pessoas usam mais uns do que outros, e é assim que é a vida, né? Mas nenhum deles é menos ou mais importante que o outro. Então, se a aprendizagem se dá a partir dessas relações das pessoas umas com as outras, é importante que a gente, então, potencialize o diálogo da escola com o seu contexto, o diálogo da escola com o lugar onde ela está inserida, né? Então, a gente tem algumas fotos aí, nesse período da pandemia, entregando atividades na casa das famílias, ainda na pandemia, abrindo o espaço da escola para vacinação, quando o nosso posto de saúde ainda estava fechado, uma professora, né, a professora Edivânia, atendendo uma estudante aqui no pátio da escola, fazendo um atendimento mais individualizado, porque a estudante tem uma necessidade mais individualizada, as atividades para a educação infantil, que conseguem ir numa pegada bem de vivenciar a casa, de vivenciar a relação com a família, de vivenciar o que tem no quintal, porque é o tempo da infância, o tempo da brincadeira, então como que isso pode ser feito em casa, né? E aí, então, a gente entra nos desafios da pandemia, né, que foram muitas, né? Eu acho que para a gente começar, a gente traz, então, o pensamento de um aluno, de um ex-estudante nosso, que inclusive está nesse livro que a Lei falou, que é do Carlos Freitas Andrade, e ele falava assim, quando eu fui estudar em outra escola, que percebi que esta aqui é diferente das outras. Essa escola é muito boa, tem os professores do IP, de arte e educação, as viagens, várias coisas que só tem aqui. Eu acho que se as outras escolas fossem iguais a esta, as pessoas se relacionariam mais, o mundo, na minha visão, seria melhor. Então, quando a gente vê um estudante falando isso do ambiente que a gente está trabalhando, parece que é um apontamento de que acho que a gente está no caminho, pelo menos, mais próximo do certo. Claro que nesse caminho a gente erra muito, a gente tem que fazer desvios, a gente tem que repensar processos, mas quando a gente vê um estudante dizendo isso, a gente se enche de orgulho porque está dando certo, a gente está conseguindo caminhar, né? A gente tem, então, algumas fotos também, encontro de professores com coordenador pedagógico, crianças em casa fazendo atividade, distribuição dos celulares, né, a partir da campanha que foi feita dentro do próprio movimento da fraternidade, para a gente, então, distribuir um pouco mais aparelhos telefônicos para potencializar esse processo de educação. Tem aí mães ajudando crianças, que foi muito importante, mas, ao mesmo tempo, um desafio enorme, né? Nós somos uma comunidade onde boa parte da população, das famílias, são analfabetas e semi-analfabetas. Então, crianças que estão em fase de alfabetização terem que ser acompanhadas mais de perto por famílias que não sabem ler ou escrever. Então, esse foi um desafio enorme, né? Gigante. Mesmo assim, as famílias se comprometeram na medida das suas possibilidades, né? Jovens que não gostavam, enfim, não tinham uma relação muito boa com o estudo, a gente percebe que esses jovens estão sentando em casa para fazer as atividades, né? E aí a gente tem um videozinho dessa pequenininha aqui. Bom dia, tia Tami, tia Patrícia. Hoje é quinta-feira e a cor do dia é laranja. E beijo, tchau. Essa é uma atividade que é feita com as crianças da Casa da Criança, né? Onde elas, em casa, elas vivenciam o dia a dia da escola e aí as professoras conseguiram manter algum vínculo, né? Então, por exemplo, o trabalho com a cor do dia, como é que isso acontece em casa. Então, estão vendo ali como é que ela está tranquila, com o cachorrinho dela no colo, pegou um copinho lá da casa dela com a cor do dia. Então, a gente tem tentado fazer isso, né? Tem também outros 3 videozinhos aqui, deixa eu passar para vocês. Olha, nós vamos fazer as nossas mãos. É muito fácil. É só colocar no papel, pode ser na mesa mesmo, né? E ó, só abrir os dedinhos e começar a passar canetinha, ou lápis de cor, ou giz de cera, ó. Só que os dedos não podem sair do lugar, porque senão vai ficar um pouquinho torto, né? Olha isso, que facilidade. Ó. E aí, mãozinha completa. Eita, que mão mais linda, gente!
Agora, nós vamos colocar uma figura ou desenhar em cada pontinha de dedo. Aí depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos observar, contar quantas figuras tem, quantos dedos tem e ver a quantidade correspondente à sua idade. Quem tem 3 aninhos vai contar até os 3, ver a diferença. Tem gente que tem 5 aninhos, olha, vai fechar tudo. Depois a gente vai comparar a idade um do colega com outro. Vamos ver o que acontece. É isso aí, mãos à obra. Vou estar esperando a atividade, hein? Beleza? Beijo, criançada. Eu voto no tema do João Vitor, porque é bom para que as árvores fiquem, porque algumas pessoas falam que as árvores, elas dão lá e lá. Aí, pela sobrevivência, se continuarem cortando as árvores, aí vai ficar ruim. Aí a gente não vai conseguir sobreviver sem as árvores. Professora, essa plantinha aqui chama gerânimo, ela fica no sol e demolhar todo dia. Essas são atividades que a gente tem tentado fazer de forma que a gente vai estimulando a criança, né, o estudante como um todo, né, a desenvolver raciocínio, interpretar o que está falando, conseguir expor o seu pensamento, né. Esse do meio, por exemplo, estava defendendo o tema do projeto de turma da sua turma, né. Nós conseguimos, ao longo da pandemia, trabalhar com essa estrutura de projeto de turma, que é uma das estruturas que a gente trabalha na escola, um dos nossos dispositivos pedagógicos, em todas as turmas, desde a educação infantil até a EJA. E isso para a gente foi um ganho muito grande, porque a gente tinha muito receio de, na pandemia, a gente perder muito as características do projeto pedagógico que a gente tem trabalhado, né? Porque a distância, a gente não estava muito entendendo como é que ia funcionar, mas alguns processos a gente conseguiu manter e foi muito positivo, né? Peraí, deixa eu passar isso. E aí a gente entra, então, nos desafios, né? Porque conseguimos evoluir muito, conseguimos desenvolver muitas coisas, fazer muitas coisas positivas, assim, nesse tempo da pandemia. De fato, e aqui a gente tem muito esse olhar de tentar compreender o que de positivo que a gente conseguiu trazer, né? Quais são os aprendizados que o que estamos vivenciando está nos deixando, independente da situação. E a pandemia nos trouxe muitos aprendizados e muitos deles que reverberou de forma positiva, mas também tem muitos desafios, né? Desafios que a gente vai ainda precisar de um bom tempo para poder passar por eles, né? De forma mais satisfatória. Então, a gente tem aí a baixa escolarização das famílias, como eu disse, que influencia muito no processo de educação das crianças, dos jovens, né? E até dos próprios adultos. Isso a gente já vivencia no modo presencial, quando a gente tem contato diário com o estudante presencialmente, e agora na pandemia isso se aflorou muito. A gente vê que o incentivo para a educação por parte das famílias é de baixa qualidade, então, especialmente nesse momento em que a gente vive também uma crise social muito grande. Então, as famílias muitas vezes precisam, né, é uma necessidade das famílias que os filhos mais velhos, adolescentes, quando eu falo mais velhos, é 13 anos já, precisa trabalhar, e às vezes esse trabalho é fora de casa, pegando um trabalho remunerado, às vezes é dentro de casa mesmo, cuidando dos filhos dos irmãos mais novos, para que os pais consigam trabalhar de alguma forma, né? E isso, quando coloca a escola na balança, a escola não tem um peso tão grande, porque colocar comida na mesa, trazer a comida para dentro de casa para alimentar a família tem um peso muito maior. E a gente entende que sim, esse peso é muito maior, né? Mas isso traz um distanciamento da escola em vários níveis. O pouco acesso, né, de qualidade aos meios de tecnologia. Então, nós começamos lá no iniciozinho da pandemia com pouquíssimas famílias tendo acesso à tecnologia, tanto acesso à internet quanto acesso a aparelhos, né, telefônicos, computador e tal. Hoje a gente evoluiu muito. Nós temos muito mais famílias com acesso à tecnologia, mas ainda de baixa qualidade. Então, isso impacta bastante. Apesar que é um desafio nosso, mas eu percebo que esse desafio, ele é um desafio compartilhado com todo o país, assim, né? A gente tem conversado com pessoas que estão nas grandes capitais, e mesmo nas grandes capitais, os professores têm sinalizado isso como um desafio, né? O acesso ao meio de tecnologia com qualidade por parte dos estudantes.
o desemprego e a crise social, né, que reverbera diretamente no ambiente escolar, o desestímulo por parte dos jovens, porque aí esse desestímulo já é um gargalo aqui no educandário já de muito tempo, né? Na época, em 2019, a gente já falava sobre isso, né? De como que os jovens têm ficado desestimulados. E esse é um dos olhares que a gente tem para o desenvolvimento desse projeto pedagógico, né? De trazer esse estudante, de potencializar as possibilidades que existem aqui no território em que eles vivem, para que ele se sinta talvez um pouco mais estimulado na sua formação, na construção da sua vida. O aumento das violências, né? Isso a gente tem vivenciado muito, e tantos outros desafios que vão reverberando diretamente no ambiente escolar e que a gente precisa ir dando conta deles de alguma forma, né? E aí, quais são, então, as possibilidades que a gente vivencia, né? E que a gente tem conseguido fazer? Essa é uma foto já atual, né? A gente retornou agora presencialmente desde setembro, e agora essa semana com um pouco mais de estudantes. A gente tem aumentado o número de estudantes atendidos presencialmente na medida das possibilidades que o transporte nos dá. E aí a gente fez uma reorganização do ambiente escolar para tentar atender esses estudantes de forma acolhedora, humanizada, mas sem perder essa olhar para a segurança, para a biossegurança que a gente precisa manter no ambiente, né? Então, algumas demandas que a gente foi acolhendo, né? Que a gente foi vendo que eram necessárias. Então, acolhimento das demandas psicológicas dos estudantes e profissionais. Com essa pandemia, a gente viu o boom que teve de desequilíbrios emocionais em várias pessoas, e aqui não foi diferente. Então, a gente conseguiu, de várias formas, né? O pessoal do Nordeste acolhendo essas demandas, inclusive financeiramente, né, subsidiando aí o tratamento, né, o acompanhamento psicológico de algumas pessoas. Agora a gente tem um grupo de psicólogas que estão também possibilitando esse atendimento de forma gratuita para algumas pessoas aqui da escola, tanto profissionais quanto estudantes, e a nossa ideia é ampliar isso. Parcerias para a gente atender as demandas alimentares das famílias, né? Então, desde o início da pandemia, a gente tem conseguido distribuir cestas básicas, tanto nessa parceria que a gente tem da escola com o grupo de Fraternidade Espírita Irmã Veneranda, e dentro de todo, e com o movimento da fraternidade como um todo, né? Através de doações que chegam aqui para a gente transforma isso em alimentos para serem distribuídos. Esse olhar cuidadoso para as demandas educacionais individuais. Então, ao longo de todo esse período, os professores eles têm feito um trabalho muito minucioso de atendimento, muitas vezes individualizado para cada estudante. Então, sim, a gente tem momentos de aulas coletivas, mas esse olhar individualizado para o estudante tem sido muito forte na nossa equipe. Então, professor que dá aula particular mesmo para o estudante, né? Seja à distância ou presencial também. O atendimento presencial, então, a partir das prioridades e limitações, a nossa maior limitação é o transporte, né? A gente está com 2 ônibus, e parece que 2 ônibus é muita coisa, mas quando a gente pensa que atendemos um universo de 222 estudantes, 2 ônibus que podem transportar com algum nível de segurança 25 pessoas por dia, não é muita coisa, né? As reflexões e planejamentos coletivos, né, com o objetivo de permanecer no caminho do nosso PPP, então, da gente não distanciar tanto, assim, do projeto político-pedagógico, que não é algo que foi criado ontem, já vem sendo, né, como a Lei falou aí, vem sendo construído e reconstruído há tanto tempo. Então, assim, entre outras possibilidades que a gente vê, que a gente está vendo que são possíveis e que a gente tem conseguido acolher, né? Acho que é isso, assim, que eu queria deixar para vocês. Quero deixar só uma frase de Paulo Freire, então, que também norteia muito os nossos trabalhos, né? E já com a fachada nova, a Alcione está fazendo a nossa fachada nova aqui, tá melhor do que estava aí ainda era um esboço bem anterior, agora já está muito mais bonito. Ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, a gente tem sempre isso em mente para pensar como que a gente pode fazer essa escola acontecer de forma cada vez melhor. E, claro, né, honrando tudo que já aconteceu antes da gente, né? A Lê falou isso no início, né? Se a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo hoje, é porque teve muita gente, muito projeto, muita coisa acontecendo antes, e foi criando os alicerces, mexendo as estruturas, trazendo movimento, para que então a gente conseguisse, aos poucos, chegar onde nós chegamos hoje, né? E existem muitas mais possibilidades, a gente está aqui nós somos só algumas formiguinhas que estamos aqui, e muitas outras ainda vão chegar. É isso, gente. Nós somos uma escola do campo, porque nós estamos no campo, né?
Então, existe uma lei que a gente precisa cumprir, né, de que a escola do campo ela consiga atingir alguns objetivos para contextualizar com a realidade da comunidade, né? Então, qual que é a especificidade da Educandário? Então, nós estamos aqui dentro do estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, dentro de uma APA. Dentro da Chapada dos Veadeiros existe uma APA, que é uma área de preservação ambiental, chamada de Pouso Alto. Então, nós estamos dentro da APA, existem algumas cidades dentro da APA, inclusive Alto Paraíso, e o Educandário está aqui na Cidade da Fraternidade, dentro do assentamento Silvio Rodrigues, e atende alunos do assentamento Exusa e do acampamento do Ercelina Fulador. Então, nós estamos num contexto muito específico. E como a gente trabalha com a educação que parte da vida para o conteúdo, é importante que a gente consiga entender essa vida que acontece aqui e trazer para a realidade. E como a gente está falando para o grupo do Movimento da Fraternidade, a gente ainda tem essa visão mais ampliada, né? Aquela questão, por que a espiritualidade escolheu esse local? Né? Qual é o nosso compromisso com esse ambiente e qual a importância desse território para as questões ambientais e espirituais do Brasil inteiro? Então, nós já temos uma visão mais detalhada dessas questões, né? Sabendo que nós precisamos aproveitar desses fluidos, dessa natureza, não só para poder absorver essas energias, mas também para poder fazer com que os educandos que aqui cheguem, eles valorizem esse espaço, eles valorizem esse ambiente. E a natureza nos ensina muito, tem muito aqui para nos ensinar. Então, o Educandário, analisando o PPP, né, os componentes do projeto político-pedagógico, tem muita coisa relacionada com a educação socioambiental. Então, estou trazendo aqui uma parte do nosso PPP que tem relação com essa educação socioambiental, que é a parte que eu vou focar hoje. Então, dentro desses princípios pedagógicos, dentro do nosso PPP, nós temos a educação do campo, né? Nós temos os projetos, pedagogia de projetos. Então, o que uma escola que trabalha com pedagogia de projetos, ela se diferencia? Aqui nós temos a Olimpíadas da Humanidade e os projetos de turma, que são temas escolhidos pelos alunos, em que a aula ela tem que partir a partir de uma relação com a comunidade. Então, o aluno escolhe um tema que tem a relação com a comunidade e o professor ele se adapta para passar aquele conteúdo de acordo com aquele tema que o aluno escolheu. E o projeto político-pedagógico ele acontece permanente, dentro da turma o ano todo. Já a Olimpíadas da Humanidade é um projeto que ela acontece... uma organização, eles escrevem um projeto e vai até o final do ano para conseguir culminar numa ação. Então, esses alunos que trabalham com as Olimpíadas da Humanidade são os alunos do ensino médio. Então, eles têm que trazer algo de contribuição para a comunidade. Então, já foi feito, a primeira Olimpíada, a relação com a história do Educandário, e já foi feito, os alunos falaram da tradição, da cultura da região, que foi resgatada através das cavalgadas, etc. E os últimos foram uma feira agroecológica, que os alunos que deram a ideia de implantar aqui na comunidade, a gente fez essa feira aqui, implantou uma feira que os alunos colocaram como ideia, e eu cheguei já só vendo essas histórias e dando continuidade. Esse ano a gente está trabalhando com um tema que os alunos escolheram, que é o êxodo rural, a migração dos jovens para a cidade. Uma preocupação muito séria aqui, não só pelos alunos, mas também dos políticos e das pessoas que estão envolvidas com a cidade da fraternidade. Os meninos, jovens que se formam no Educandário, eles têm tendência a ir para a cidade, né? Porque tem dificuldade de quê? De empreender, de se capacitar, de se preparar para poder ficar aqui no território. Então, a escola precisa trabalhar com essa realidade, trazendo perspectiva não só para o aluno passar no vestibular, mas também para aqueles que quiserem ficar, que eles tenham uma sustentabilidade aqui, né? Então, dentro dos nossos componentes curriculares, também a gente trabalha com os saberes da comunidade, como a Alessandra falou, né? Aproveitando os saberes, como a fermentação lá do Sinomar, a educação alimentar. Então, a nossa merenda, a gente tem tentado implantar alguns alimentos saudáveis para que mude um pouquinho esse hábito alimentar de comer mais hortaliças, de aproveitar alguns alimentos que são super nutritivos, que estão ali disponíveis, que às vezes as pessoas não têm o hábito de cultivá-los. Então, a escola cria essas possibilidades com os laboratórios, são a nossa horta, a agrofloresta, para que os alunos consigam praticar isso, né?
E algumas práticas pedagógicas aqui, como a ecossustentabilidade, a pedagogia da alternância, que o aluno na EJA fica um tempo, não vem todo dia na escola, mas ele passa algumas aulas lá no lote, né? E onde entra a pedagogia espírita nesse processo? Então, a pedagogia espírita, a gente tem estudado ela aí ao longo dos anos, e ela tem muita relação com essa questão da educação ambiental, do respeito à afetividade, e a gente respeitar também as características do território. Então, é um pouco do que a gente trabalha aqui no Educandário nessa perspectiva socioambiental, tá? Então, tem muito a ver, sim, com a educação do campo? Tem. Por quê? Se a gente analisar nossos princípios, tem ali, a educação do campo tem como princípio interligar com a cultura local, com os tempos e ritmos dos habitantes do campo, como a Lelê falou, como a Alessandra falou, a justiça social, a educação ambiental e um desenvolvimento sustentável para a comunidade. Então, essa é a proposta de educação. E o objetivo? Com essa pegada de educação socioambiental, a gente pode ampliar algumas ações já existentes no Educandário, né? E trazer novos projetos que potencializem essa educação do campo, educação ambiental e agroecologia. Que a gente possa auxiliar, através da nossa educação, os desafios locais e regionais que existem aqui. Então, é uma área que é muito bonita, que tem uma importância da conservação da água, etc., porém, é muito assediada para a destruição do cerrado. E há muito também caça de animais silvestres, tem muitos hábitos que são ruins para o ambiente. E a escola precisa resgatar essa problemática e tentar capacitar esses jovens para que eles se tornem profundos conhecedores desse bioma, né? E que eles possam ser participativos em termos de cidadania, bons cuidadores desse território e que possam ser sucessores dos pais nos lotes. Então, a gente, observando tudo isso, é importante que a gente prepare. Ninguém cuida do cerrado sem conhecer o cerrado. Quem vai amar o cerrado se não conhece o cerrado? Se não conhece a importância da água, a importância desse ambiente, a importância do solo. Então, é importante que a gente aprofunde nisso para que a gente não precisa corrigir um adulto, mas que ele já entre com essa consciência quando ele se tornar um possível sucessor dos pais. É muito mais difícil você corrigir um adulto que já faz uma prática ruim, negativa, do que você ensinar uma criança. Okay? Então, dentro dos 17 Objetivos da ONU, uma proposta que a gente tem feito é analisando como a educação do educandário, sendo uma educação de qualidade, ela possa colaborar em vários aspectos das ODS, né, dos Objetivos Sustentáveis. Então, tem uma frase muito emblemática do Capra, que eu trouxe aqui para a gente refletir, que é a seguinte frase, né? A educação para a vida sustentável, ela pode ser melhor praticada se toda a escola for transformada numa comunidade de aprendizado. Então, não adianta a gente chegar lá, ensinar uma prática e a gente não fazer. A Cidade da Fraternidade não praticar isso. Então, nós estamos trabalhando aí na coleta de resíduos. A Alessandra está bem à frente desse projeto, a gente está trabalhando no Conselho Comunitário isso. Ser exemplo para esses jovens, né? E que a escola se apoie nessas nossas práticas para que os alunos vejam o que pode ser feito e repliquem isso. E também a gente aprende muito com eles, né? Traz muitas coisas, ideias e reflexões que eles trazem. Tá? Então, a partir disso, o que a escola tem realizado? Essa feira de saberes e sabores, que foi realizada em 2019, a partir das ideias dos alunos, né? Então, estava tendo a cada 15 dias uma feira aqui na Cidade da Fraternidade, onde tinha ambiente de socialização, com música, onde os produtores podiam trazer seus produtos, onde eles traziam artesanato, e interagiam, trocavam, se conheciam, porque uma das reclamações muito fortes dos nossos alunos é que aqui no assentamento não há ambiente de socialização. Cada um no seu lote, não tem ambiente comum, né? Então, a gente conseguiu proporcionar isso. Só que, com a pandemia, não foi possível dar continuidade na feira. Então, a gente está esperando amenizar para poder voltar com a feira, né? Então, a gente tem uma parceria da Embrapa aí, que vai até maio de 2023, e a gente fez, através do apoio da Embrapa, com os alunos, um diagnóstico socioeconômico, para entender como é que está a realidade do nosso território. Através de um questionário, os alunos aplicaram a campo, junto com instrução da Embrapa. A Tamires ajudou a fazer a estatística desses dados, gerar gráficos,
para depois a gente ir lá no campo e apresentar para eles lá no lote. Fez uma apresentação e mostrou para eles como é que está, quais as capacitações que eram necessárias para melhorar e desenvolver esse território. Então, aqui é uma foto de um exemplo desse diagnóstico, né, com uma fotinha aqui mostrando um gráfico, né, que vários gráficos desses foram gerados para que a gente consiga medir esse desenvolvimento de mudas, né, que implantou esse ano, para que a gente possa produzir mudas de hortaliças, de frutas nativas ou não nativas na escola. Então, é um incentivo para a gente distribuir mudas. A gente vai estar plantando 100 mudas de manga agora, essa semana, com os alunos, na quarta-feira, doado pelo Edson, que a gente preparou uma área de 100 covas para poder plantar essas mangueiras com os alunos. Aqui na nossa horta, a gente fez esse sistema agroflorestal e também produção de hortaliças orgânicas, para que abasteça a nossa merenda escolar, mas também que se torne um laboratório para os meninos perceberem que dá para produzir sem usar veneno, sem usar agrotóxico, que dá para a gente conseguir produzir hortaliças e frutas com qualidade na prática, porque na teoria dá para fazer orgânico, mas na prática, se a gente não fazer com eles nunca vão aprender na prática, né? Então, aqui alguns alimentos que a gente colheu, aqui alho poró, cenoura, quiabo, mandioquinha, batata doce, né? Colhemos aí na nossa horta e dá tudo para a nossa merenda escolar. E quando tem sobra, a gente leva esses alimentos, entrega para as famílias. Tá? Quando antes da escola voltar na presencial, a gente estava doando para as famílias esse excedente desses alimentos. Então, outros projetos também. A gente tem um projeto agora que a gente aproveitou um conhecimento que o Edson tinha trabalhado com os meninos no Espaço Consciência, que era robótica, programação e automação, e a gente, com a ajuda dos alunos que estão formando aqui na escola, o Samuel, o Vinícius, meninos, a gente desenvolveu um sistema de irrigação automatizada para facilitar a vida do agricultor. Então, nesse ambiente, dá para se estudar informática, robótica, programação, tudo isso, mas fazendo uma prática que é uma realidade para eles, que é uma irrigação. Porque quem trabalha com irrigação na agricultura familiar tem que ficar ligando e fechando torneira o dia inteiro. Isso é muito cansativo, gasta muito tempo. Então, com esse conhecimento que foi gerado com os alunos do Arduino, dá para se formar uma irrigação, que é um projeto 3D, uma foto 3D, eu vou mostrar para vocês aqui, de como é que está sendo implantado nosso projeto, com um programa que já está tudo... a gente só liga o painel e vai irrigar toda a nossa horta, tudo automatizado, sem trabalho nenhum, com muita economia de água, porque vai ser uma irrigação por gotejamento. Então, além da economia de água, vai gastar menos tempo, e tudo isso foi feito com um custo muito baixo, para que os agricultores consigam replicar no campo, e servindo como espaço para poder ensinar física, matemática e outras coisas mais. Então, esse projeto também, um projeto de educação ambiental relacionado aos resíduos, né, que a gente fez uma proposta para a prefeitura e uma parceria que a gente está estabelecendo com a equipe que recicla, que é a Recicle Alta, de Alto Paraíso, para que a gente comece a praticar isso na Cidade da Fraternidade, expanda isso para o assentamento para que seja uma coleta de lixo seletiva. Então, para que os alunos não só aprendam isso na educandária, mas que eles pratiquem essa coleta seletiva e diminuir esses impactos aqui. Então, é um projeto que está em andamento. Aqui também é uma foto da nossa horta de punk, né? A gente espalhou ela por toda a nossa horta agora. São plantas alimentícias não convencionais, super nutritivas, fáceis de cultivar, super rústicas. E a gente tem parceria com a Embrapa, que nos forneceram as mudas, e a gente tem multiplicado essas mudas para os agricultores. São plantas que fazem muito bem para a saúde e precisam de pouca água, são fáceis de cuidar. E é muito importante a saúde, né? Aqui algumas fotos da nossa região aqui, alguns trabalhos que o Jairo faz aqui na região, né? Que é a Rua dos Ipês, plantio de ipês em volta da escola, a agrofloresta que o Jairo faz aqui, planta várias frutíferas, o bosque dos abacateiros. Então, tudo isso dá para se utilizar como espaço didático, como laboratórios vivos de prática escolar, tá? Então, tem uma história muito bacana que aconteceu esse ano, logo vocês vão ver aí na televisão. O Sinomar, ele é um guardião do trigo veadeiros, uma semente muito rara que tinha sido extinta.
mas ela foi congelada a menos 20 graus Celsius na Embrapa, e há 17 anos atrás o Sinomar resgatou essa semente lá na Embrapa, que é muito rara, e ele cultivou essa semente por 17 anos. Então ele é o único no Brasil que era o guardião da semente do trigo veadeiro. Só ele tinha essa espécie. E era um trigo que deu muito certo aqui antigamente. Ele chegou aqui em 1738, história muito bonita da chegada desse trigo, e a gente recebeu essa semente do Sinomar esse ano, né? Então, quando a secretária, o pessoal da CREA, da Regional de Planaltina veio, a gente plantou trigo aqui na escola, ainda estava em pandemia, os alunos estavam online, a gente plantou esse trigo aqui, raro, aí foi cultivando na irrigação o trigo, né? E no ciclo de um ano, a gente conseguiu trazer essa semente, colher essa semente aqui, né, do Candário. Então, aqui tem umas fotos do trigo adulto, né, grande, dele já seco aqui à direita, pronto para ser colhido. Então, é um trigo que ele está aqui, o Sinomar fala que é um trigo da época do Cristo, né? É aquele trigo grande, antigo, que até já teve reportagem dele, que ele é da época de Jesus. Então, é um trigo que já estava praticamente extinto e a gente conseguiu resgatá-lo. Aqui os alunos ajudando, nessa próxima foto, a debulhar o trigo. A gente fez uma aula prática aqui para os alunos. Eles ajudaram a debulhar o trigo no tambor, né? E contando a história para eles, pedindo para eles fazerem uma redação sobre essa história, a importância de resgatar sementes e contextualizando. Depois eles fizeram redação, fizeram desenhos sobre isso, né? E aqui está o trigo colhido, né? Uma foto da semente. Aqui a gente fez farinha do trigo lá, a gente moeu, ele fez a farinha do trigo. A tia Andréia fez um pão para a gente, do trigo Veadeiros, né? E gerou essa delícia aí, que é o pão do trigo Veadeiros, produzido pela Cidade da Fraternidade, depois de muitos anos. A gente conseguiu praticar esse resgate. E aí o Globo Repórter ficou sabendo desse resgate e veio aqui na Cidade da Fraternidade fazer uma reportagem sobre a história do trigo veadeiro resgatada pelas crianças e pelo educandário, né? Então, aqui tem umas fotos da reportagem aqui, né, que o Globo Repórter veio no campo, né? Filmaram no dia 11 de setembro. O pessoal da Embrapa, depois eles pediram para provar o pão do trigo, a gente enviou para eles o pão, né? Fez uma mesa lá em Brasília, eles gravaram, provando, saboreando o pão do trigo veadeiro, o pão da época de Jesus. Então, logo vai aparecer aí no Globo Repórter, a gente não sabe se é esse ano ou o ano que vem, essa reportagem aí deles contando essa história mais detalhada, né? Então é isso. Além disso, nós temos aí um projeto de implantação de captação de água, são projetos sustentáveis, né? Aqui o professor Edson escreveu um projeto de captação de água através dos telhados das casas, para a gente captar essa água que fica no telhado, como o telhado da quadra, que é um telhado grande, a gente captar essa água e armazenar essa água para poder irrigar nossas hortas com a própria água da chuva, para não precisar gastar água da mina. Então é um projeto que está em andamento. Outra proposta é o projeto de energia solar do Educandário, para que a gente transforme 90% da necessidade energética do Educandário em energia solar, para a gente trabalhar como sendo escola modelo de energia limpa, né? Para que a gente incentive essa prática. E, a partir também desses parceiros nossos, como a Rede Posual de Agroecologia, a Unesp, e a Embrapa, a gente fez várias capacitações aqui de mecanização agrícola, né? Troca de conhecimento sobre agroecologia, compartilhando conhecimentos, capacitação sobre utilização de maquinários como motocultivador, tubo soprador, motosserra. Aqui no Educandário, desde janeiro, a gente conseguiu promover uma série de capacitações, não só para os alunos, mas para os agricultores aqui do entorno. Então, a escola do Educandário, ela se torna um ponto de referência para essas capacitações. A gente atrai o Senar para fazer cursos, né? Aqui a Tamires falando sobre bem-estar animal, manejo ecológico, junto com o Divino, né? No manejo de vaca leiteira. Teve um curso de tratorista também, em parceria com o Senar. A gente ofereceu aqui a grade, a terra, o pessoal veio, fez a capacitação
de tratorista para os agricultores aqui, para os jovens e ex-alunos do Educandário, né? A gente fez uma capacitação recentemente muito interessante sobre criação de um banco pedagógico de sementes. Seria como se fosse uma biblioteca de sementes. Então, essa biblioteca de sementes, ela funciona assim: o agricultor vem, ele quer uma semente rara, ele não tem. Ele pega 1 litro da semente, planta, depois que ele colheu, ele devolveu para o banco da escola 1 litro daquela semente rara. Assim como o trigo veadeiros. Tem várias sementes que são raras, que são necessárias ser resgatadas. E nessa capacitação que o Educandário ofereceu junto com a Embrapa, nós tivemos participação de 100 pessoas com vagas. Não deu para quem quis as vagas. Tinha gente do Brasil inteiro, inclusive quilombolas e indígenas. Tinham mais de 10 indígenas participando dessa capacitação, aprendendo como resgatar a semente, armazenar e formar banco de semente, banco pedagógico. Então, foi muito interessante, porque eles hoje pediram para que a gente fosse na aldeia, ensinar eles a guardar semente, né? Então, apesar da gente ser aprendiz também da Embrapa, eles olham a gente como alguém que possa ajudar eles a guardar sementes também. Então, aqui algumas aulas, né, mostrando a importância dessas sementes crioulas, desse resgate como o trigo veadeiro, que são várias sementes que estão se perdendo, e é um trabalho muito importante, porque só restam 25% das sementes criadas por Deus, né, as sementes naturais. 75% das sementes que a gente come hoje são sementes transgênicas, sementes que têm um grau de híbrido, né? Isso a gente sabe que não é saudável. Então, se a gente não resgatar essas sementes que estão sendo extintas, daqui uns dias a gente só vai comer coisa transgênica que não vai ter nenhuma dessas sementes originais para a gente poder plantar, porque elas vão se extinguir. Então, esse resgate de sementes, a gente trabalha com os alunos, essa turma do 8º ano, né? Aqui tem os alunos nossos indo para a feira de sementes, multiplicar, contar a história do trigo veadeiros e das sementes raras aqui da nossa região e ajudando a formar novos guardiões dessas sementes, multiplicando essa ideia para que outras pessoas também sejam guardiões dessas sementes. Então, os alunos foram para a gente para a feira e contaram a história do trigo veadeiros e conseguimos vários outros guardiões para essas sementes. E isso tudo vai valorizando o território, né? Vai valorizando o conhecimento. E essas sementes a gente adquiriu também muito com os alunos que trouxeram, porque os pais vieram de várias regiões do Brasil, aqui no assentamento, então tem semente de fava, feijão arroz, sementes raras que eles guardam e eles plantam, e a gente tem ajudado a resgatar. Então também, para finalizar, né, um projeto de educação socioambiental, muito importante, até a minha faz, que é a história da manguba. Então, ela plantou uma manguba com os alunos, e é uma história que todo ano ela canta parabéns para os alunos, contextualiza, tem um abraço à manguba, conversa com a manguba, então é um trabalho de educação infantil. Essa árvore é uma árvore símbolo aqui para as crianças que tratam com muito carinho, então ela traz uma afetividade entre o homem e a planta. Então, cria isso dentro da educação infantil. E agora, na pandemia, como muitos alunos não podiam vir aqui fazer aniversário da manguba, cantar parabéns, conversar com a manguba, cada um teve que plantar uma árvore para eles serem amigos dessa árvore no seu lote, para que eles contassem essa história, para essas conversassem com a planta. Aqui é o aniversário da manguba, aqui tem um bolo de parabéns para a manguba, aí tem a festa com suco, salgado, e faz um grande evento para aniversariar a árvore. Então, acho que é muito interessante, porque a Thelminha tem um poder de paixão pela natureza, que ela transcende dela e ela consegue passar isso para os meninos de uma maneira tão maravilhosa que eles se encantam assim, nessas visitas da manguba. Tá bom? Então, pessoal, era isso mesmo que eu tinha para falar. Quero agradecer a oportunidade e estamos aí para tirar dúvidas, né, interagir com vocês.